E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão? Fazendo as atividades em casa, se comportando? Pois é, nós estamos aí em mais um processo de aulas, de videoaulas, então eu espero que vocês estejam prestando atenção, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula de hoje de geografia. Então, bairro, o meu lugar. Olha só que legal. Então, bairro é o lugar onde vocês estão. Só que tem uma coisa, aqui em Brasília não existe bairro, esse nome, mas sim quadras e setores. Setor sul, setor leste, setor oeste, setor norte, setor central. E os bairros, eles são por quadras. Só que aqui no livro de vocês vem trazendo bairro para mostrar como é o lugar, como é dividido, as várias casas, as diversas casas, uma casa grande, uma casa pequena, se tem farmácia, se não tem. Então vamos dar uma olhadinha nos slides. Aqui vocês podem ver, ó, que muitas pessoas de muitos lugares. O que significa isso? Em um bairro não tem uma pessoa de um lugar só. Por exemplo, eu mesma, eu vim do Rio Grande do Sul. Então olha só como eu vim de longe, não é? E esse slide está falando que nos bairros existem pessoas que nasceram neles. Então, as pessoas que nasceram nesse lugar. Outras moravam em outros bairros e ainda algumas pessoas que deixaram seu país de origem para morar em um determinado bairro. Então, aqui no meu caso, como eu vim do Rio Grande do Sul, eu não deixei em outro país, porque o Rio Grande do Sul, ele é no Brasil, então eu deixei em outro estado. Certo? E vim morar em Brasília. Olha só a distância. Todas essas pessoas que moram em determinado bairro ajudam a formar a identidade de um bairro, ou seja, fazem parte da história do bairro, que foi isso que eu falei no início. Então, para construir um bairro, um lugar, é preciso que é preciso que haja pessoas. Essas pessoas vão construindo as suas casas, vão construindo farmácias. Aqui em Brasília mesmo, aqui no Gama, onde nós moramos, tem o bairro e nesses bairros tem lugar para passear, tem os prédios, tem aqui no setor central, tem um lugar que é só prédios. Olha aqui. Então essas imagens, elas mostram que precisa das pessoas justamente para construir esse bairro, para formar uma comunidade, certo? Costumes e tradições de um bairro. Olha só, Yuri e Akemi vieram do Japão para morar no bairro da Liberdade de São Paulo. Então esse aqui é um caso lá do estado de São Paulo. Existe realmente esse bairro. E os pais deles vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Então, geralmente, quando as pessoas saem de um lugar para o outro, elas vêm buscar uma condição de vida melhor, elas vêm buscar melhor estrutura relacionada à saúde, a lazer, ao bem-estar de toda a família, certo? O deslocamento que a família de Yuri e Akemi fez é chamado de migração. Então, olha só, eles saíram lá do Japão e eles vieram para São Paulo. Então, esse processo de sair de um país para o outro chama-se migração. Eles fazem parte da história desse bairro. Então, eles são japoneses, mas eles estão em São Paulo, eles construíram, fizeram parte da construção do bairro. Então, eles fazem parte da história daquele bairro, certo? Mudanças no bairro, observe as imagens, olha só que legal aqui, o Gama, né? Então, por mais que vocês morem em outros lugares ou em outros setores, esse aqui é o setor central aqui do Gama. Quando vocês vêm para a escola, vocês podem perceber a parte dos prédios onde eu falei. Então, ali é um setor só de prédios. Gente, o que será isso aqui, hein? Olha só, isso aqui é um processo, é uma gravura que está em processo de construção, né? E ela, vamos ver depois o que é. Continua aqui o processo de construção. Você sabe que lugar é esse? Eu acho que aqui alguns já foram nesse lugar. Olha só, o estádio Bezerrão do Gama. Vocês viram como ele era? E aí, como ele está hoje? Aqui, olha só, esse espaço aqui
não tinha nada construído. Aqui o espaço dos prédios que eu falei. Então aqui no setor central, esse local é chamado de área dos prédios. Então aqui só tem prédios. É muito difícil você visualizar uma casa nesse local. Olha só, vai um sanduíche aí, McDonald's, muito bom, né? Só que o McDonald's, hoje vocês não podem ir lá, sentar, comer um lanche com a família, não é? Então vocês podem passar lá e pegar um lanche, porque infelizmente não pode ter muito tumulto de pessoas. Mas quando vocês vêm aqui para a escola, vocês também com certeza passam em frente. Então são pontos que fizeram parte da construção do bairro, da construção do setor. Aqui no caso ele fica no setor central do Gama e todo mundo tem acesso. O acesso a ele é muito bom, né? Tanto é que a rua onde para que você chegue até ele é de fácil acesso. Mudança, necessidade. Muito bem, olha só, mudança e necessidade. Para que haja uma mudança, tem que ter uma necessidade. Como assim uma necessidade? Por exemplo, com certeza, a casa que vocês moram hoje já teve alguma mudança. Ou uma pintura nova, ou fizeram um quarto diferente. Alguma coisa que aconteceu na casa de vocês, houve uma mudança, até mesmo no bairro. Se vocês forem perguntar para os pais de vocês que são adultos, com certeza eles vão falar alguma coisa, alguma mudança que já aconteceu. Então essas mudanças, elas ocorrem para que as necessidades das pessoas sejam melhor adquiridas. Como assim? Por exemplo, eu estou numa casa, eu moro numa casa e eu preciso que essa casa ela tenha melhor conforto. Ou uma família que tem mais filhos, então ela precisa de um ambiente para todos os filhos. Então são situações que vão melhorando para que as necessidades das pessoas sejam cumpridas, certo? Então aqui ó, outra coisa, loja, um hospital, farmácia. Então quando ocorre a construção de um bairro, existem essas situações que eu preciso e que elas têm no bairro para que eu possa sanar as minhas necessidades. Se eu fico doente, eu vou precisar ir ao hospital. Então o hospital, ele é mais próximo. Eu preciso de um remédio, então a farmácia. O bairro onde vocês estão localizados, eles precisam ter situações que promovam as necessidades de saúde, de alimentação, de comida, de lazer, não é? Até mesmo ir em um lugar para que você perceba aquilo que está precisando, aquilo que está faltando para você. E aí nós temos diferentes tipos de bairros que eu venho falando ao longo dessa aula. Nós temos o bairro industrial, o bairro residencial e o bairro comercial. Bairro industrial, ele é relacionado às indústrias. E aqui no Gama nós temos um setor que é o setor de indústria também, né? E fica aqui acima da igreja São Sebastião, né? Acho que alguém conhece. Então no bairro industrial nós temos são locais onde tem indústrias, onde tem fábricas, onde são fabricados as coisas para que elas possam ir ao comércio e chegar até as pessoas. Bairro residencial são as casas, olha só. E no caso bairro residencial também entram os prédios, igual por exemplo no setor central do Gama. Tem a questão do bairro residencial ali, são só prédios. E aí existem outros lugares que se vocês passarem pelas ruas e observarem, só tem casas, mas tanto prédio quanto casa é um bairro residencial, são os bairros onde estão as casas de vocês. Bairro comercial. O bairro comercial são os bairros onde tem farmácia, comércio, loja para comprar, mantimentos,
seja de qualquer forma, lojas para comprar roupas, material escolar, não é? Onde tem padaria também. Então, esse bairro comercial funciona o comércio, compra e venda de mercadorias. Falou, galerinha? Muito bem. O que nós aprendemos nessa aula? Olha só, o conjunto de quarteirões formam o bairro. Os bairros possuem histórias únicas. Por que possuem histórias únicas? Porque cada um vai contando a sua história de onde veio, se nasceu aqui, e vai construindo, vai tendo essa construção da história. Em um bairro pode conter pessoas de lugares diferentes. Ao migrar, as pessoas carregam seus costumes e tradições de um lugar de origem. Foi o exemplo que eu dei aqui, as crianças que vieram do Japão, lembram? Os bairros podem passar por transformações e têm características diferentes. Então, cada bairro tem a sua estrutura. E nesse bairro, as construções elas vão tendo modificações. Por exemplo, aqui no Gama, se você andar, tem situações que tem muitas árvores e tem espaço que são verdes. Ali não pode ter construção de nada, porque é um espaço, é uma área verde do governo. Por quê? Porque o governo faz com que, para que isso tenha um lugar onde as pessoas possam andar, um lugar onde as pessoas possam ter ar puro, entendeu? Então isso é importante. Galerinha, nossa aula de geografia foi isso. Agora tem atividade no livro, certo? Então, para casa, no livro vocês irão fazer as páginas 31, 34 a 37. E aí, qualquer coisa, volta, dá uma olhadinha no vídeo, entendeu? E toda a aula que foi feita agora, as atividades elas estão condizentes com isso, tá bom? Um beijo muito grande, estou com saudades, até a próxima.